Olá pessoal, meu nome é Ricardo Rio, sou proprietário da Fishland Tecnologia em Aquários aqui de São Paulo, uma loja voltada a aquários marinhos, dulcícolas, ciclídeos africanos e aquapaisagismo, tudo voltado ao hobby do aquarismo, e estarei falando aqui sobre minha experiência com acróporas. Acróporas, como todos sabem, são conhecidos também como SPS, Small Polyp Stone Corals. Eles possuem uma estrutura óssea de carbonato de cálcio e uma fina pele bem delicada, por isso que elas são muito exigentes e têm a necessidade de uma quantidade de luz para trazer energia para elas e uma grande circulação dentro do tanque. Existem mais de 150 espécies, muitos entusiastas são amantes desse tipo de animal, pelas suas cores vibrantes, pelas suas formações. Essas formações em forma de branches, que são buquês, staghorns, que são engalhos, pratos, que são os plates, e até mesmo incrustantes. Existem uma série de tipos de acrópora, uma mais bonita que a outra. Espero que vocês gostem do que eu vou apresentar agora, isso é tudo que eu passei na minha vida, vou tentar passar para vocês, para que vocês aprendam a mantê-las. Assistam agora as imagens, enquanto eu falo um pouquinho sobre minha experiência com as acróporas. Vamos lá! Um dos fatores fundamentais para o sucesso do aquarista de acróporas é a estabilidade do sistema. Esse sistema não pode ter grandes flutuações, não pode ter grandes mudanças. Para que isso ocorra, temos que ter um projeto sem erros, além de equipamentos que vão suprir de forma integral as necessidades do aquário e as necessidades das próprias acróporas. Acho que deve ser compatível o investimento em equipamentos com o investimento de animais. Também é sabido que se o sistema está todo correto e somente um fator está fora do padrão, isso compromete na saúde do animal da mesma forma que todos. Porque esse animal pode sucumbir a um só erro. Se eu tiver só muito fosfato e o resto estiver tudo ok, eu posso perder a acrópora do mesmo jeito. Então, devemos cuidar como um todo, não deixando nada fugir do recomendado. Os parâmetros que eu utilizo nos meus aquários, que eu recomendo, seriam o pH em 7,9 a 8,4, alcalinidade em 8, 10 dkh, o cálcio 420, 450 ppm, magnésio 1.300, 1.400 ppm, o fosfato 0,02, 0,03 ppm também, amônia, nitrito, nitrato, logicamente zero, o potássio 420 ppm, temperatura 25,5 a 26,5 e a densidade em 1023, 1024. Não gosto de trabalhar além disso, 1025, 1026. Na maioria das partes da Indonésia, da onde são provenientes, a densidade é em torno de 1023. O pH é um dos parâmetros que eu menos me preocupo. Dificilmente ele se encontra fora dos níveis ideais. Altos níveis de materiais nitrogenados, como muita amônia, muito nitrito, podem abaixar o pH. A baixa alcalinidade também pode fazer com que eles variem muito. E é uma coisa que a gente foge. A variação não é aceitada. Então, a alcalinidade tem que estar sempre nos seus níveis ideais, para que eu não tenha também um problema de pH. Em relação ao cálcio, o cálcio também é fácil de mantê-lo estável. Muito importante para a manutenção do esqueleto da acrópora, é um produto indispensável. O consumo dentro de um aquário de acrópora de cálcio é muito grande. Então, ele estando dentro das quantidades corretas, faz com que a acrópora tenha um crescimento perfeito e constante. Temos que ter cuidado com o sistema gangorra,
que na sua dosagem pode abaixar os níveis de reserva alcalina e vice-versa. A forma ideal de suplementação do cálcio seria por meio de reatores de cálcio, ou métodos Balin, ou até mesmo aquelas soluções de duas partes, Cold A, Cold B. Todos esses vão fazer um bom papel, desde que você saiba utilizá-los, tenha um controle também junto aos testes, para ver se essa suplementação está sendo suficiente e de forma correta. A alcalinidade é um dos elementos que mais flutuam. Então eu acho que ele é o que pode mais dar problema dentro de um tanque. Ele é de fácil mudança e, se não se conhece um método de reposição a fundo, pode ocorrer muitas variações, podendo fragilizar as acróporas. Deve-se ter uma atenção bem especial na alcalinidade. Níveis muito fora do ideal podem causar branqueamento, tanto para baixo quanto para cima, e até mesmo a perda do animal. A sua reposição é da mesma forma do cálcio. Já o magnésio, também de extrema importância para a concepção do esqueleto da acrópora, em níveis abaixo de 1.100 ppm, começa a favorecer a má formação e a diminuição do crescimento, como os outros dois elementos acima citados, como os dois outros elementos anteriormente citados. Se eles não estão dentro dos parâmetros, eu tenho um problema no crescimento do coral. Eu vejo o magnésio, o cálcio e a alcalinidade como uma coisa só. Na reposição com reatores de cálcio, deve ser usado 10% de mídia de magnésio no total de mídia utilizado. Não mais do que isso, pois se eu uso mais, eu posso diminuir a reposição do cálcio. Além disso, a probabilidade dele ficar entre 1.200 dentro de um reator de cálcio é enorme. Por isso devemos suprir com material líquido também para alcançar os níveis ideais. Então, se o magnésio é reposto por reator de cálcio, dificilmente ele vai conseguir elevar de 1.200 ppm. Então, nós deveremos suplementar com o líquido. Dizem que níveis altos de magnésio inibem o crescimento de algas, em torno de 1.400, 1.600, mas também deixam as acróporas mais escuras. O fosfato é um problema para os robistas, sendo um elemento que está sempre sendo produzido pelo sistema. A falta de atenção pode dificultar a criação de acróporas e deixá-las com colorações marrom e favorecer a perda dos tecidos. Por isso devemos deixar dentro dos parâmetros, caso o robista queira ter animais bonitos. Não podemos retirar o fosfato por completo, ele não pode ser zerado. O ambiente precisa dele para se manter vivo. Zerar jamais. O fosfato alto ajuda a criação de algas que inibe o crescimento das acróporas e deixam elas com um aumento de zooxantela, que são algas também. E o aumento da zooxantela favorece com que faz com que a luz não insira na acrópora. Ela vai ter uma proteção dessa alga zooxantela. Então não vai se proteger contra essa luz. Não vai criar a pigmentação e não vai ter uma coloração vibrante. A amônia e o nitrito são animais tóxicos para os corais e devem estar indetectáveis. Não existe aquário saudável com amônia e nitrito. Isso é fato. São elementos que a gente não pode deixar passar do zero. Já o nitrato, em níveis altos, também são tóxicos, porém menos que a amônia e o nitrito. Causam os mesmos desconfortos que o fosfato em excesso, mas a níveis de 2 ppm pode favorecer o crescimento e desfavorecer a coloração. Pode ser abaixado com trocas severas de água
e a utilização de produtos que denitrificam o nitrato, como os biopellets e o zeolito. Já o potássio é um elemento que está sendo dado importância hoje em dia. Tem parâmetro em torno de 420 ppm e ajuda a promover a coloração vermelha nas acróporas. E também é responsável pelo transporte desses materiais, desses elementos para o interior da acrópora. Esses elementos que são os elementos traço. São vários elementos que têm baixos níveis, mas são importantíssimos para a concepção da cor. A coloração é formada pelo pigmento existente nos elementos traço. Não podemos deixar de falar dos parasitas existentes nas acróporas. Essa é uma grande preocupação dos aquaristas. Existem pragas que matam acróporas em poucos dias. Por isso devemos tomar algumas precauções contra isso. Examinar o indivíduo com uma lupa sempre é bom, mas para isso devemos conhecer esses animais indesejáveis bem de perto. Nosso olho saiba o que está procurando. Alguns desses animais são os redbugs, Acroitin flatworms, caranguejo peludo, black bug e copépodes. Como você vai saber se você tem esse tipo de problema? Os sintomas que eles causam nas acróporas são partes esbranquiçadas, como se fossem mordidas, coral com uma coloração escura, a perda da coloração vibrante, ele se torna opaco, aquele marrom opaco, pólipos retraídos, perda de zooxantela também é bem comum. Quais são as precauções que devemos tomar? Sempre é melhor prevenir do que remediar. Um banho irá diminuir a probabilidade desse animal indesejável entrar dentro do seu aquário. Prestar atenção quais são as pragas que você vai tratar e utilizar o remédio certo. Eu gosto de usar o Melafix para o Acroitin flatworm, com banhos de 3 minutos, chacoalhando bem a acrópora na solução. Faça essa solução com 5 ml de Melafix para cada litro. Lembre-se que isso não mata os ovos. Então você tem que fazer o visual na base da acrópora ou até mesmo retirar a base, a parte rochosa. Os ovos não ficam grudados no tecido. Então, se ela não tiver uma rocha para se fixar os ovos, certamente só vai ter indivíduos já eclodidos, que vão cair com o banho. Para copépodes e redbug, eu uso o Program Plus. É um remédio para cachorro e eu uso o de 45 quilos. Cada comprimido trata 1000 litros. Se a gente utilizar o comprimido no aquário, deve-se desligar a UV e retirar o carvão. Também gosto de desligar o skimmer por algumas horas. Eu deixo de um dia para o outro. Depois faço uma troca de 25%, carvão novo, ligo o skimmer e a UV novamente. Mas para banho eu uso algumas raspas dentro da solução e deixo ali uma hora mais ou menos, até com que esses animais indesejáveis tenham saído. Caso ache um pouco difícil fazer essa dosagem do Program Plus, pode-se utilizar o RX para banhos também. Eu acho um pouco menos eficiente, mas tudo é bem-vindo. Quanto mais cuidado a gente tiver, melhor. Existem alguns animais que auxiliam no controle dessas pragas dentro do aquário. Os caranguejos de acrópora limpam e retiram esse tipo de ovos e algas. Alguns races e pipefish, podem auxiliar na luta contra os parasitas. Dizem que camarões podem comer os ovos, mas não estou certo disso. Não é um dado já conhecido. Um problema que assusta as pessoas que cultivam acróporas é o RTN e o STN.
Isso são terminações referentes aos problemas de perda de tecido das acróporas. Ocorrem por diversos motivos e acabam criando uma necrose que pode fazer a acrópora perder todo o tecido em algumas horas, que seria o RTN, ou levar dias para que isso ocorra. Temperatura, estresse, excesso de luz ou até mesmo falta, os parâmetros variando ou fora do ideal, faz com que o animal possa se enfraquecer e ser consumido por bactérias. Na sua maioria são os víbrios, bactérias que destroem rapidamente tecidos. Muito voraz. Quando isso acontece, devemos checar todos os parâmetros, buscando minimizar os problemas. Mas uma vez esse processo iniciado, deve-se ter um sangue frio e rapidamente salvar a colônia cortando os pedaços. Aqueles pedaços que estão sadios. Na hora do corte, deve-se cortar um pouco acima da necrose, para pegar uma região onde essa bactéria ainda não está influenciando. Pegar uma região onde a infecção ainda não chegou. E usando a cola como um band-aid, vamos dizer assim, com uma proteção contra novos problemas. Outro problema que aflige os aquaristas de acrópora seria o branqueamento, o bleaching. A acrópora possui uma simbiose com uma alga chamada zooxanthella. Essa alga produz energia para o coral através da fotossíntese e vários fatores podem causar esse problema. A alcalinidade baixa ou alta, o aquecimento, matéria orgânica em excesso, qualquer tipo de estresse, até mesmo na hora do transporte. Existem alguns inibidores de zooxanthella, utilizados para favorecer a coloração. Essa alga também ajuda na proteção contra o excesso de luz. E com sua diminuição, temos a acrópora formando uma camada com pigmentos para não queimar. E isso que queremos: alimentar as cores dos corais. Eu vou falar um pouco sobre reator de cálcio. Reator de cálcio é uma forma de reposição de cálcio, alcalinidade e magnésio. Eu tenho aqui uma mídia de magnésio, eu uso 10% dessa mídia em relação a toda a mídia do reator, e uma mídia de carbonato de cálcio. Junto com uma introdução de CO2, ela se dissolve e entra todos esses elementos para dentro do aquário. Para que eu consiga ter uma regulagem, eu tenho duas formas para mexer e regular. Uma é a entrada de CO2 e a outra é o fluxo de água. Caso eu tenha uma quantidade de cálcio e alcalinidade muito alto, basta eu diminuir o nível de bolha, diminuir a entrada de CO2. Caso eu tenha esses parâmetros baixos, só me resta aumentar a bolha para que o cálcio e a alcalinidade subam. Se eu tiver um nível de cálcio alto e um nível de alcalinidade baixo? Para eu subir a alcalinidade, eu vou diminuir o fluxo de água. Isso vai fazer com que minha alcalinidade suba e meu cálcio abaixe. E caso eu quero subir o cálcio, eu vou abrir o fluxo e vai aumentar meu nível de cálcio e diminuir meu nível de alcalinidade. Então, com isso, eu consigo chegar num parâmetro perfeito para o meu aquário. Essa é a forma de regulagem. Espero que vocês consigam e tenham sucesso. Bom, terminamos por aqui. Espero que tenham gostado. Se quiserem entrar em contato com nós, estamos no Facebook ou no www.fishland.com.br. Agradeço sua presença. Até logo.